Por que que algumas pessoas prosperam, mesmo quando o país está em recessão, quando aquela área que a pessoa atua na profissão dela está difícil, está com dificuldade, e aquele cidadão ali está prosperando, está ganhando dinheiro, está feliz, está avançando? Por que que enquanto alguns estão demitindo, outros estão contratando? Por que que algumas pessoas estão lá tendo que entregar o carro financiado porque não conseguem pagar a parcela o boleto ali do banco? Outras pessoas estão comprando carro mais caro, trocando de casa. Por que que isso acontece? Pois é, eu já parei para refletir sobre esse assunto e é sobre esse tema que nós vamos falar agora. Ele é parte, né? Ele faz parte deste livro que eu publiquei chamado Princípios para a Vida. Por favor, compre meu livro, me ajuda, entra lá na página hslima.com e lá você vai ter um monte de opção de compra, de link, de tudo. Pois bem, esse tema, tá? Ele é o capítulo 7, né? Eu chamei ele de Desconecte-se do Natural. Desconecte-se do Natural. E se você não está inscrito no canal, já vou falar agora no começo, que falo que tem que dizer logo no começo isso. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva, aperta o sininho lá para receber notificação, me segue no Instagram, né, hslima.oficial. Esse é o canal que eu uso para falar de temas espirituais, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. O outro canal jurídico eu não vou mais abordar esses temas. Lá eu vou falar só de direito, advocacia e questões do mundo jurídico, tá bom? Mas vamos lá. Pois bem, eu já analisei isso. Algumas pessoas, isso sempre me intrigou, sabe? Você tá lá, conversa com as pessoas, assim, às vezes no mercado, no shopping, na rua, ou vê os comentários na internet, e algumas pessoas falando, olha, você pergunta, e aí, como que tá? E o negócio, tá dando certo? Fala, rapaz, o dinheiro sumiu da praça, que eu já ouvi essa expressão, o dinheiro sumiu da praça, não tá bom pra ninguém. Só que você daí encontra outro conhecido seu, outra pessoa, e fala, e aí, fulano, como que está? Olha, rapaz, o negócio tá ótimo. Se tiver melhor, estraga. Por que que isso acontece? E olha, eu vou dizer outra coisa ainda. Às vezes, dentro da mesma profissão. Os dois na mesma profissão, um bombando e o outro lá não consegue nem viver dela. Tem até que abandonar. Ficou às vezes 5 anos, 4 anos, né? Dependendo do curso, 3 anos, 2 aí. Tem que abandonar e porque não consegue viver dela, atuar nela, né? Não consegue se prover, ter um futuro promissor ali, e outros explodem, né? Por que que isso acontece? Tem várias maneiras, tá? De analisar esse assunto, né? Eu, né, claro, o tema aqui sempre é espiritualidade, desenvolvimento pessoal, profissional, tal. Então, assim, eu quero analisar isso na ótica espiritual. O que que acontece? Existe um princípio espiritual que diz que tudo que nós vivemos aqui na Terra é sombra, né? É espelho, é reflexo do mundo espiritual. Você pode falar, H.S. Lima, né, Henrique? Doutor Henrique, esse negócio de mundo espiritual não existe. Não existe uma pinóia. Você que pensa. Ele é mais real e tem muito mais força do que você imagina. Você pode até falar, eu não ligo para nada disso. Mas tanto faz o que você acha, o que você pensa que existe ou não. Você é influenciado por esses princípios. Tanto é que, se você pegar a Bíblia, né, e você não conhece nada dela, mas você aprendeu de berço, né, alguma coisa, você aprendeu um tipo de hábito, um tipo de pensamento tal, e você praticar aquilo e for algo que estiver em sintonia com o que está aqui, você vai ser abençoado sem saber. Por quê? Porque é princípio. Deus não tem compromisso com fulano ou com ciclano, não, ele tem compromisso com quem é obediente a ele e aos seus mandamentos. Então, às vezes, você está sendo obediente aos mandamentos sem saber. Ou, às vezes, você lê, fala, né, que crê e tal, mas age de maneira contrária. Então, paciência, você vai colher lá o fruto da desobediência, né, que tem um monte de advertência lá em Deuteronômio, né? Então, é muito importante você saber que existe esse mundo espiritual. E eu gosto sempre de alertar para ele, porque nesse aspecto profissional tem pessoas que pensam, né, no mundo espiritual para a vida familiar,
para a vida, né, às vezes, na igreja e tal, esquecem que a vida profissional é tão importante quanto, né? Inclusive, de boa parte das parábolas que Jesus contou tratava do tema dos bens materiais. Boa parte dos mandamentos que tem lá na Torá, dos 613 mandamentos, né, da Torá, nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, né, no Pentateuco, boa parte daqueles mandamentos trata da forma do homem se relacionar com os bens materiais. Então isso é muito importante para Deus. É espiritual? Sim, tá bom? Não é carnal, material, né? Não, é muito espiritual. E o que acontece? O mundo, quando você lida, né? Quando você começa a entender essas coisas, você percebe assim, poxa, às vezes, né? Claro, tem pessoas que prosperam, que enriquecem de tanto trabalhar, foco total em ganhar dinheiro, usa toda a energia que tem. A gente fala que a pessoa enriqueceu, prosperou na força do braço. O que quer dizer na força do braço? Acorda cedo, 4, 5 horas da manhã, trabalha até as 9 da noite, usa a inteligência também, né? Não é só o braço que se só trabalhar muito enriquecesse, o monte de gente que eu conheço aí era milionário. E na verdade não é bem assim. Tem que ter o trabalho, a inteligência, a estratégia, é um conjunto ali de fatores. Mas tem pessoas que fazem assim e vão prosperar. Claro, trabalha muito é um princípio, né? Colher, plantou bastante, vai colher. Agora, o que acontece? O que eu quero chamar a sua atenção? Também existe uma outra maneira de prosperar, que é debaixo da bênção de Deus. Por quê? Eu falo assim olha que legal, eu gosto, quando eu chego nos aeroportos, tem aqueles, né, por exemplo, de Campinas, lá tem aquela esteira enorme, né, para você andar. Você pode, você quer chegar do outro lado, você quer chegar na prosperidade. Você pode ir fora da esteira e andar rápido, tal, tal. Você vai conseguir? Vai. Vai chegar lá talvez um pouco mais cansado, gastou mais energia, mas chegou. A força da perna, no caso, né? Agora, você pode ir às vezes naquela esteira e andar, você tem que andar também, senão você vai chegar muito tarde, tal. Tem que andar, né? Até talvez um mau exemplo que se a pessoa ficar parado chega, né? Mas faz de conta que não chegasse, né? Tem que andar. Então quando você anda, ali você tem um impulso, né? Eu falo que isso é a bênção de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus agindo. Você dá um passo, em vez dele que ele passo render um, né? Que o outro, a pessoa que não está conectada ali com a questão espiritual, que não busca manter os princípios, não busca andar de acordo com a vontade de Deus, ela dá um passo, ele vale um, às vezes vale até menos, porque tem prejuízo, tem coisas lá que acontecem na vida. Agora, quem está conectado com essa realidade, né, espiritual, dá um passo, ao invés dele valer um, ele vale 1,6, né, uma milha, né, 1,7, 1,8, 1,3, ele vale mais, ele tem um impulso. E isso faz o quê? É aquela passagem, né? Tem um provérbio, inclusive, não sei se é provérbio, é um salmo que fala que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, né? A riqueza, ou seja, a riqueza quando ela é conquistada conforme a vontade de Deus, debaixo dos princípios e mandamentos de Deus, ela não traz dor, ela não traz aquele sofrimento. E daí, o que a gente vê? Falando em sofrimento, né? Tem pessoas assim, olha como é comum, né? O quanto é comum pessoas que tomam remédio para dormir, que tomam antidepressivo, que tomam um monte de coisa, enquanto outros, cara, a vida tá difícil também, mas não parece que conectado numa outra realidade. Então são maneiras, eu não vou entrar nisso porque eu não sou médico, então vou pular o assunto. Mas olha que interessante. Então como que eu chamo esse texto? Desconecte-se do natural. Conecte-se a uma realidade que não tem recessão financeira, que não tem falta de oportunidades, que não tem que tenha abundância de vida, de saúde, de bens materiais, a abundância de tudo, que é o reino espiritual. E como, mas doutor Henrique, o HS Lima, como que eu me conecto a essa realidade? Olha, eu, né, coloquei aqui no livro, né, três maneiras, né? Até começo citando aqui. Começa o capítulo citando o apóstolo Luiz Hermínio. Olha que legal que ele fala. Eu não tenho, ele fala aqui, eu coloco bem aqui embaixo, né? Eu não tenho autoridade espiritual por causa das minhas grandes conquistas, mas sim pelas minhas pequenas renúncias. Quando você fala não
àquilo que é errado, ao pecado, isso vai te fortalecendo e te dando poder, né, autoridade espiritual. Mas olha que bacana que eu quero compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui 3 coisas, né? Eu falo assim que o meu chamado é entender questões espirituais, pegar coisas do dia a dia, né, cotidiano, tal. Isso aqui é uma questão que eu sempre parei para analisar. Então, ó, deixa eu entender. O que a Bíblia fala disso? Poxa, bacana. Jesus falou, pô, falou. Como que eu posso viver isso no meu dia a dia? E daí eu gosto de escrever, compartilhar, porque daí eu sinto que eu estou fazendo algo de útil, né, ajudando as pessoas que são abençoadas, né, com isso. Mas olha, eu coloquei 3 coisas, né? Primeiro ponto, converse com seu pai. Você tem um pai eterno. Ah, mas como que eu vou conectar ao sobrenatural e viver nessa dimensão onde não há problema de dinheiro? Conecte-se ao sobrenatural primeiro. Chama seu pai eterno, seu pai celestial, para uma conversa. Vai lá, tranca a porta do seu quarto, conversa com ele. Ele sabe do que você foi feito, ele sabe as dificuldades que você tem. Ele tem um projeto para você, ele sabe os dons e talentos. Às vezes você pode falar: ah, mas eu não tenho dom e talento, eu não me desenvolvi, eu não gosto de nada. Tem sim, todos temos. Talvez você não descobriu, talvez você esqueceu, talvez você nunca desenvolveu, mas que tem, tem. Olha, ainda que você fique 2 anos, você não fica às vezes 5 anos fazendo uma faculdade e às vezes joga fora e vai trabalhar em outra coisa? Pois é. Se você ficar 2 anos lá orando, ó, um desafio, né? 2 anos, né? Dedicando lá uma parte do seu dia, eu não vou falar tempo, 1 hora, 15 minutos, 10, 20, cada um tem uma quantidade de tempo que consegue dedicar, mas você tiver lá um período com ele todo dia e dedicar, sei lá, 2 anos, 1 ano, 3 anos, e Deus, ele é muito claro nas escrituras em falar que ele responde àqueles que o buscam, ele se deixa achar por quem o busca com todo o coração. Então, você ali no começo vai ter dificuldade, vai ler a Bíblia, vai sentir sono, não vai entender nada, vai começar a orar, vai cair de lado aqui, vai dormir, ou vai ouvir a música e tal, mas insiste, leia a palavra dele, começa ali no Novo Testamento, depois pega uns salmos e vai lendo, e fica ali, ah, não consigo orar, não sei falar nada, fica quieto, fica em silêncio ali, e fala só: Deus, fala comigo, e vai puxando ali aquele ambiente. Faz isso 2 anos. Ah, mas é muito tempo. Não é muito tempo. Considerando que isso não pode, eu vou falar até, eu vou afirmar, que isso vai dar destino à sua vida, vai te dar um propósito, uma razão. Você vai falar: puxa vida, é para isso que eu existo. Este é o meu lugar. Vale a pena que você dedique 10 anos. Não tem importância. Quantas pessoas começam, né, a fazer alguma coisa assim de relevante aos 50, aos 60? Então, não, quando você está no centro da vontade que Deus tem para sua vida, as coisas fluem. Então, às vezes não é que você vai demorar 30 anos para construir algo, né, se é esse o seu propósito. Não, quando Deus está contigo, a coisa é rápida para acontecer. Saiba disso. As coisas acontecem rápido quando há propósito, quando Deus fala: opa, esse aqui está pronto, agora ele está na dimensão que eu quero. Então, em primeiro lugar, conversa com ele. Ele sabe as tentações que você tem. Ele sabe o que você ouviu na sua infância. Ele sabe como a matéria da qual você é formado. Ele sabe onde o calo aperta na sua vida. Ele sabe a dificuldade que você tem. Às vezes alguma limitação física, uma questão de circunstância de vida ali, família, tal. Ele conhece tudo. Então conversa com ele, tá? E ele quer isso, ele quer, tá? Não é Deus que se afasta das pessoas, não, tá? São as pessoas que se afastam dele. Ele corresponde. Se a pessoa busca, ele vai lá. Opa, eu chego. Agora a pessoa afasta, ele fica quieto, esperando. E torcendo. Ele falou: vem conversar comigo, se aproxima de mim, eu te amo, eu te fiz, eu quero o melhor para você. Então vamos lá. Segunda coisa. Eu chamei aqui, né? Algumas. Você tiver um momento assim, às vezes mesmo sem ter esse tempo com Deus, a sua própria consciência, né? Espírito Santo. Mas vou falar consciência para quem não crê tanto nisso. Mas a sua própria consciência vai falar: olha, aqui você está pisando na bola. Ó, aqui você tem que melhorar. Não faz mais isso. Então, começa a dar atenção a essa voz e coloca assim:
olha, eu não consigo ainda deixar de fazer isso que está errado, e eu sei que está errado. Eu não consigo, mas eu quero. Ah, eu errei, eu tento de novo. O problema é quando a pessoa erra, sabe que errou e fala: ah, não vou fazer nada para mudar porque para mim tanto faz, eu não ligo, não acredito em nada disso, não quero nem saber. Aí é um problema. Agora, quando a pessoa quer mudar, ela pode errar 1 milhão de vezes, cair 70 vezes 7 num dia, né? Ainda assim, Deus está se alegrando porque sabe que se a pessoa deseja, em algum momento ela vai conseguir virar a chave. Se esforce, tá bom? Quando as pessoas falam, ah, um crente pecou. Cara, crente é o que mais peca às vezes. Por quê? Porque ele tem conhecimento da lei, então ele sabe às vezes de coisas ali, a consciência dele incomoda. Não é problema crente pecar, o problema é crente não se arrepender. Esse é o problema. Agora, que ele peca, daí ele fica um tempo ali mal, fala, puxa vida, eu não vou mais fazer. Daí dá um tempo depois, ele fica e em algum momento ele peca de novo. E daí vem aquele arrependimento, aquele problema, aquele remorso no começo, mas depois um arrependimento, fala, não vou mais fazer. Deus se alegra, né, dessa situação. Tanto é que eu tenho outro vídeo que eu falo inclusive de Davi. Cara, que cara que fez mais maldade aí que Davi fez, né, alguns pecados, ele gabaritou uma listinha de pecado lá, e Deus chamava ele de um homem segundo o coração dele, mas por quê? Porque ele fazia e se arrependia genuinamente. Genuinamente. Então tem a mesma postura. Tá bom? Não tem problema que você vai continuar errando, mas fala, Deus, me ajuda, eu não quero mais fazer, eu quero mudar. E Deus vai corresponder. Tá bom? Vai corresponder. Fique tranquilo. Mas, Henrique, HS Lima, eu não vejo nada de errado na vida. Ah, é? Então começa a ler. Lê Mateus 5, 6 e 7. Aliás, eu tenho um livro aqui que eu falo, eu gosto tanto dele, que eu tenho vários dele, até fechado, que eu tenho medo de um dia acabar. Eu tenho medo de um dia ele acabar na editora, e daí eu comprei vários e guardei. Falei, opa, se pegar fogo um dia, alguma coisa, eu pego pelo menos esses livros aqui, que esse aqui nunca pode deixar de existir. Ó, chama Psicologia dos Justos. O nome não é talvez um dos melhores, né? E aqui se a pessoa ler esse livro e falar que não teve nada que tocou na vida dele, aliás, já vou falar, é impossível a pessoa falar, porque quando você acha que seu exterior tá bom, você vai ver que você julgou, que você deixou de ser humilde, que você de alguma maneira fez uma pré-concepção de uma pessoa, então tem coisa, sempre tem. Por isso que a Bíblia fala que não há quem não peque. Todos nós pecamos e precisamos. Por isso que o único jeito de acessar o papai lá, depois que a gente partir desse mundo, é pela graça. Porque não tem esforço que a gente consiga fazer que pague o ingresso. Não é um ingresso, é um convite de graça, tá bom? Então, primeiro ponto, vai lá, faz um coaching, né, com seu papai. Pai, meu treinador, meu coach, vem cá. Como que você... Mas cadê ele? Ele tá ali, fique tranquilo. Pega, lê, começa lá em Mateus 5, 6 e 7, daí pega Salmo, né, vai lendo, vai tentando, assiste algumas pregações no YouTube, aquela coisa, e daí o Espírito Santo vai começar a aparecer coisas em você, que você vai falar, puxa, isso aqui eu tenho que mudar, mas eu não consigo, eu gosto muito, eu não vou largar. Não pensar, então tá errado, desisto. Não, que demore 5 anos, é uma faculdade, que demore 10 anos, que demore uma vida. O importante é que você esteja no caminho, tá bom? E, né, uma última dica, né? Eu coloquei 3 aqui, né? Isso, no meu ponto de vista, tem várias maneiras de explicar isso que eu estou falando, mas uma outra maneira de conectar a esse sobrenatural, a esse mundo de abundância, eu digo que é o seguinte: o que você quer? Não quer que os céus te ajude? Não quer que os céus te mande provisão, te dê oportunidade e seja bondoso e generoso com você? Então faça o mesmo no plano horizontal. Existe um princípio chamado Midah Keneged Midah, medida por medida, que diz, da forma como você age com o seu próximo, o céu age com você. Então faz lá, faz o mesmo. Ajuda as pessoas, né? Dedica, seja com dinheiro, com atitude ou com os dois, né? Então dedica uma parte da sua renda para ajudar o próximo. Mas não assim, ai Deus, eu vou ajudar aqui nesse asilo porque eu sei que o Senhor vai me devolver em dobro. Não, esquece isso. Esquece. Pensa, eu vou ajudar porque eu sou grato a Deus. Poxa, eu tenho, mas é mais prazeroso ajudar do que ser ajudado. E quando você faz isso com sinceridade de coração,
o céu vai ajudar você também. Isso é um princípio, não tem, Deus não vai contra isso, ele não vai quebrar. Tenha certeza disso, tá bom? E, por favor, entra no meu site, compra meu livro Princípios para a Vida. Temos outros também, graças a Deus eu tenho uns 3 hoje na editora e tem uns 6 publicados e mais um tanto jurídico também publicado. E quero te ajudar, tá? Porque eu preciso de ajuda do céu na minha vida, então eu preciso também te ajudar e fazer a minha parte para que a gente possa juntos nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Então espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo, que Deus te guarde, te ilumine e te direcione, tá bom? Ele vai te mostrar o caminho que você deve andar e se conecta a essa realidade. Essa realidade é boa. Você vai ver ali 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, peste, aquela coisa toda, e você vai falar, ai, tô tranquilo, tal. Não quer dizer que não vai, às vezes, alguma coisa te atingir. Vai atingir sim, vai atingir. Só que você vai estar tão conectado a uma mensagem de esperança que você vai falar, olha, esse aqui eu sou apenas um peregrino, aqui é temporário. Minha morada não é aqui, que é uma passagem só, que eu estou aqui para determinar como vai ser a minha eternidade. O que importa é o depois, que é esse mundo espiritual. Mas você pode, claro, desfrutar de bênçãos aqui quando Deus fala, olha, obedeça aos meus mandamentos, né? Cumpra a minha vontade, cumpra isso que eu estabeleci. O que ele promete? Ele promete o quê? A salvação é por Jesus, é de graça. Mas Deus promete abundância aqui nesta vida para quem for obediente a Ele. Então a abundância é algo para ser rejeitado? Não. É algo para ser buscado. Mas como? Por meio da obediência. Então busca, tá? Trabalhe. E olha, quando você age e busca e trabalha e desenvolve os dons e talentos que Ele te deu, e daí você está ali naquele momento e sente, começa a perceber alguma coisa sobre o seu chamado, que geralmente tem a ver com seus dons e talentos, né? Você vai ver que as coisas começam a acontecer. Não é natural, é sobrenatural e existe. Tá bom? Espero que eu vou gravar um outro vídeo, que eu ia entrar no assunto agora, mas vai ficar muito longo. Deus te abençoe, muito obrigado. Sininho, ativa ali. Fecha agora, desliga aqui e, por favor, vai orar e ter seu tempo com o Papai do Céu. Que ele tá te esperando. Tchau!